Primeiramente, uma boa madrugada a toda a nação santista. Boa não, né? Acabamos perdendo aí para o Boca Juniors e se complicando aí no nosso grupo na Copa Libertadores da América. Perdemos de 2-0, mas fizemos um jogo digno. É muito claro, senhores, é muito claro na minha mente que a gente está se desfazendo de todos os nossos jogadores importantes. E a gente precisa repor. Perdemos o Lucas Veríssimo, a gente perdeu o Diego Pituca, a gente perdeu o Sanches, a gente perdeu o Sandri por lesão, perdemos o Jobson, agora vendemos o Soteldo. A torcida está querendo aí a cabeça do Marinho, cara. Daqui a pouco, cara, a gente não vai ter um time. A gente precisa olhar para o lado desportivo. A gente não está se tornando um time competitivo, com todos esses problemas aí que a gente está tendo e com essas vendas aí de jogadores. O Santos é gigantesco, gigante. O Santos, agora que caiu aí o Ban, que a gente se desfez aí do Soteldo, a gente precisa ir no mercado e contratar umas 3, 4 peças sim. A gente precisa, senhor presidente. Porque a gente tem que competir. A gente não pode colocar os nossos meninos no fogo para a torcida ficar apedrejando esses meninos aí. Meninos que vêm segurando a onda pra gente há 1 ano e meio. Porém, o santista tem a memória curta. Eu não vou cobrar esses meninos aí fervorosamente, não. E eu entendo perfeitamente que o time que a gente tem hoje, infelizmente, cara, não é um time para bater de frente com os grandes aí sul-americanos, não é. Esses meninos precisam ser maturados. Dando um exemplo aqui para vocês, cara, como que a gente lança um menino aí no profissional? O menino precisa ter ali o jogador titular para ele se espelhar. E aí sim, aprender com o cara que é titular e aos poucos a gente ir colocando eles para jogar. O que está acontecendo no Santos é o seguinte: a situação foi tão caótica neste período que, se você olhar para o nosso time hoje, 75% a 80% aí é da base. Estão todos no fogo, estão todos sendo maturados no profissional. É justo a gente cobrar dos nossos meninos aí que estão segurando a barra pra gente esse tempo todo? Não é justo. O que a torcida está fazendo não é justo. E aí é o seguinte, vamos falar um pouquinho do jogo. Primeiro tempo. A gente atacou o Boca aí. A gente foi um time incisivo? Não, mas a gente bateu de frente e controlou o primeiro tempo. Batemos de frente, tentamos. Inclusive, o Boca respeitou muito a gente. Os primeiros 15 minutos ali, os caras respeitou bastante a gente. Porque sabem que se não respeitar a camisa do Santos, acaba sendo engolido. Mas só que aí é o seguinte, vem um problema no segundo tempo. Vocês aí já sabem como é jogar na Argentina. A arbitragem é totalmente caseira. E no lance do gol, cara, aquele escanteio ali não foi, cara. Mas enfim, a gente já sabe. Os caras vão puxar a sardinha. A gente estava com o nosso time equilibrado. Tomamos o gol ali muito cedo. Marcelo Fernandes tentou tirar o Balieiro e colocar um Santos um pouco mais ofensivo.
uma boa ideia, porque a gente precisava empatar o jogo, a gente precisava voltar da Argentina pelo menos com um ponto aí na bagagem. Porém, a gente oferecia espaços. E olhando para a nossa formação hoje sim. De repente uma mudança ali entre o Caio e o Marcos Leonardo, cara, super normal. Pirani ou Lucas Lourenço estão jogando aí, super normal. Se entrar o Lucas Lourenço, se entrar o Pirani na nossa meia, super normal. O que não dá é a gente inventar. Se a gente continuar a insistir nesse trabalho no básico, o time vai evoluir. Se a gente ficar colocando lateral para jogar de meia, centroavante para jogar na defesa, 3 centroavante no ataque, que nem a gente fez contra o Corinthians, aí a gente não vai evoluir. Porque, cara, a gente fazer testes aí, ok, a gente entende. Maior parte da torcida, quando o Santos perde, não entende. Mas eu entendo. Os testes são necessários. Porém, rapaziada, a gente entrar numa formação com 3 zagueiros, vários jogadores improvisados, 3 centroavantes no ataque. Aí os caras que gostam do Ariel Rolando, que me desculpe. Mas esse não é o tipo de teste que a gente precisava fazer. E ó, falando pra vocês, acho que foi cedo. Acho que foi cedo essa demissão. Ariel poderia sim fazer um bom trabalho no Santos. Precisava de mais tempo. Porém, como os resultados não estavam aparecendo, aí, meu irmão, fica difícil. Renato Gaúcho, que era considerado aí um dos melhores técnicos do Brasil, caiu no Grêmio. Imagina o Holan. E agora é o seguinte, rapaziada. Fazer um apelo para o nosso presidente. Precisamos de 3 peças. No nosso meio de campo, a gente precisa de um meia experiente. Camisa 10. Um cara que faça o time jogar. Porque o Pirani, o Lucas Lourenço, são bons jogadores, precisam maturar. O Pirani, ele é um meia atacante. Ele não é esse meia de criação que faz o time jogar, que pega na bola toda hora, que tem a movimentação no meio. Porque esse meia precisa municiar os nossos centroavantes, que são bons. Se a gente tiver um meia que municia os nossos centroavantes, Marcos Leonardo ou Caio, vai dar liga, mas a gente não tem. O Pirani, ele tem outras características, ele é um meia ofensivo. Inclusive, você olha pelo posicionamento dele em campo. Ele não vem buscar essa bola, participar, lançar. Mas é característica dele. E a gente precisa entender. O Pituca fazia muito bem. O Sandri vinha fazendo muito bem. Mas só que o Pirani agora, ele tem outras características. Ele pode aprender? De repente sim. Porque é um menino aí muito promissor. Mas hoje, falando para vocês, hoje do momento atual, acredito que o Pirani ele precisa jogar quando a gente jogar com 4 jogadores no meio de campo. Aí ele vai se destacar bastante. E agora vamos para uma avaliação jogador a jogador. Começando com o João Paulo. O João, na minha opinião, fez um bom jogo, não teve culpa aí nos gols e fez um milagre ali no primeiro tempo. Mais um. Então deixar os parabéns aqui para ele. Falando do Pará. O Pará, ele melhorou demais o seu desempenho, porque a gente sabe que o Pará estava errando demais nos últimos jogos. Então agora é trabalhar, continuar, porque é um dos líderes do time e é esses caras aí que precisam chamar a responsabilidade. Vamos falar da nossa zaga, começando pelo Kaique. O Kaique, um menino de 17 anos, jogando contra lendas aí do futebol. Tevez, jogadores consagrados como Vidia, Pavão. E é o seguinte, o moleque é grande. Gigante.
muita personalidade. Joga demais e eu tenho orgulho da base do Santos Futebol Clube. Orgulho. E agora falando do Luan. O Luan melhorou demais a bola aérea. Pelo menos neste jogo a gente sofreu menos. Pode ser que ele esteja trabalhando o posicionamento. Então gostei demais dessa bola aérea, porque ele estava ganhando todas ali. Então deixar os parabéns aqui para ele. Mesmo com a nossa derrota, a gente está vendo que está tendo sim algumas evoluções. Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan apoia demais e o seu principal defeito é deixar alguns espaços ali pela esquerda. Mas só que ofensivamente ele precisa chegar, porque é uma válvula de escape para a gente. Porque a gente sabe, o Pará ele já não sobe muito, mas o Felipe é um cara que já é mais agudo. Então, é detalhe para a gente acertar. Falando do nosso meio de campo, o Alisson no primeiro tempo não foi muito bem na minha opinião. No segundo melhorou um pouco, mas já o Balieiro jogou muita bola. Deixar os parabéns e novamente eu tenho orgulho da base do Santos Futebol Clube. Orgulho. Jogou muita bola. Parabéns, menino Balieiro. Continua, meu irmão. Continua. E aí é o seguinte. Falando do Alisson, primeiro tempo não foi bem. Mas no segundo tempo começou a se destacar bastante. Principalmente na sua principal característica, que é o desarme. E voltando e falando sobre o nosso capitão. No primeiro tempo não fez um bom jogo, mas no segundo melhorou bastante. Principalmente nos desarmes. Mas só que hoje a gente tinha um problema. Alisson e Balieiro, eles não são passadores. E no futebol de hoje moderno, a gente precisa ter jogadores ali no nosso meio de campo, principalmente os nossos volantes, que passem bem a bola. Balieiro, extremamente importante, porém no desarme. O Alisson, a mesma coisa. A gente cria um problema, mas só que é o seguinte, é característica dos nossos jogadores. A gente não pode exigir uma pedalada do Alisson. Não dá. A gente não pode exigir uma bola longa do Balieiro. Não dá. Ponto forte dos caras é marcar e o passe curto. Vamos falar do Pirani. O Pirani para mim é o seguinte. Para você jogar de meia, e eu joguei aqui muito tempo na várzea, e eu era o camisa 10 aqui na várzea. Que na quebrada todo mundo me conhece. Meu apelido, como eu era santista desde pequeno, tinha um cabelinho de lado, os caras me chamavam de Diego. Hoje eu odeio, mas na época, o Diego arrebentando no Santos, gostava demais. Porém é o seguinte, o camisa 10, ele precisa ser o cara dentro de campo que mais rela na bola. Pelo menos foi isso que eu aprendi na minha carreira na várzea. O camisa 10, ele precisa ser o coração do time. Ele precisa fazer o time jogar. Porém, o Pirani ele tem características diferentes de um meia de criação. O Pirani ele é um meia atacante na minha visão pela esquerda. E é assim que ele jogava na base e é assim que ele vai bem. Se a gente montar um meio de campo com 2 volantes e 2 meias, ele fazendo o lado esquerdo, ele vai se destacar bastante. Porém, ele não é esse cara de voltar no meio de campo e ser aquele cara criativo, aquele cara que rela na bola a todo momento. Ele não é esse cara por características, mas pode aprender, pode. Mas aí é o seguinte, alguém precisa ensinar. Porque futebol o moleque tem. Mais uma vez, eu tenho orgulho da base do Santos Futebol Clube. Vamos agora falar do nosso ataque. Primeiramente do Marinho. Acabou o jogo, eu fiz 2 lives aqui. Participei de 2 lives. Antes de vir aqui conversar com vocês. E aí,
As perguntas eram o seguinte: Marinho não dá mais, o Marinho não dá mais. Não, o Marinho não dá, o Marinho não resolve, o Marinho é isso, o Marinho é aquilo. Vamos lá, novamente. Perdemos Lucas Veríssimo, perdemos o Diego Pituca, perdemos o Sanches, perdemos o Sandri por lesão, perdemos agora o Soteldo. Com a cobrança, de repente a gente pode perder o Caio, porque o contrato está acabando. O Marinho, a torcida quer fora. Ou seja, daqui a pouco a gente não vai ter um time. E aí sabe o que vai acontecer? Para esses caras aí que estão falando do Marinho, que o Marinho é isso, que o Marinho é aquilo, vai passar 2 semanas e a gente, vendo o Marinho atuar em outro time, a gente vai falar: caraca, o cara joga. Eu tenho certeza disso. Porque se continuar essa cobrança, o Marinho vai embora mesmo. E aí quem que a gente vai colocar? Vai colocar o menino Ângelo com 16 anos? Marinho é o seguinte, ele é muito cobrado porque ele pode dar mais. Porém, quando ele não joga, o chicote estrala, né? Mas só que eu quero dar um exemplo aqui para vocês, citando a nossa seleção brasileira. A gente já perdeu a Copa do Mundo com um quarteto fantástico. Jogadores extremamente diferenciados no mundo. Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Adriano, Robinho. Quando a gente tem um time desse, aí sim a gente precisa cobrar e cobrar de verdade. Por quê? Porque os caras, eles podem dar mais. Mas hoje a situação do Marinho é o seguinte: ou o Marinho decide ou tá fora. E não é assim, a gente precisa ter calma. Deixa aí o jogador trabalhar. Passou um longo período aí, pegou Covid-19, pegou uma lesão, está voltando. Está no seu ideal? Ainda não, então vamos aguardar o Marinho. Porque eu quero o Marinho no Santos Futebol Clube. Chega da gente ficar queimando os nossos jogadores. Chega, cara. Porque daqui a pouco a gente não tem mais time. Falando do Marcos Leonardo. É um jogador que precisa ser municiado. Se ele não é municiado pelos nossos meias, ele não aparece. E você pode colocar qualquer centroavante aí, cara. Qualquer um. Se não for municiado, não vai aparecer o futebol. Vamos falar agora do Lucas Braga. Para mim não fez um bom jogo. Mas só que ajudou, tentou, correu, brigou. E na moral, o Lucas Braga, mano, me representa demais. Não foi muito bem nesse jogo? Vamos pro próximo. É só um jogo. E agora é o seguinte, falando da galera que entrou o Caio. O Caio já deu uma outra mobilidade ali para o nosso time. Inclusive, depois da entrada do Caio, a gente praticamente aí exerceu uma pressão tremenda para cima do Boca. Porém, a gente deixava espaços, né? Mas na minha opinião, o Lucas Lourenço também entrou bem. Entraram mais alguns meninos e é o seguinte, não dá para avaliar. Mas hoje, senhores, é o seguinte. Hoje o Santos foi o Santos. Só perdemos um jogo. Então o momento é de calma. E agora, deixar um desabafo aqui para vocês. Eu sou um cara miliano, raiz. Raiz, eu nem sei quantos jogos eu já assisti do Santos Futebol Clube lá dentro do estádio. Eu nem sei, já perdi as contas.
Mas só que é o seguinte, não se baseiem em opiniões de pessoas influenciadoras que se acham aí, que sabem mais que todo mundo. Porque você aí, o recado é para você aí. Você tem que ter a sua opinião. Você não tem que ir pela minha opinião, pela opinião do fulaninho, ou concordar com o ciclaninho, porque o ciclaninho é bonitinho, não. Tenha a sua opinião. Quando você olhar para o nosso time, cara, abre a sua mente. Enxerga toda a situação, para depois a gente ir lá e fazer uma pressão em cima dos nossos meninos aí. Porque o momento pede calma. Quando eu vim aqui, eu fiquei extremamente nervoso naquele jogo contra o Corinthians. Eu não estava nervoso aí com o nosso time. Eu estava nervoso com o desempenho péssimo do nosso técnico, Ariel Roland, improvisando aí um monte de jogador. Aquilo ali para mim foi a gota d'água. Mas só que no Twitter, os torcedores do Twitter amam Ariel Roland. Não sei por quê, porque pode ser um cara gente boa. Nada contra a pessoa dele. Só que o futebol tem que ter desempenho. E no futebol brasileiro, eu sou um cara raiz. Eu vou falar para você aí. Se você não sabe, vai aprender agora. Porque eu tenho poucas coisas para te ensinar. Mas essa daqui que eu vou falar para você, você pode guardar aí na sua mente. No futebol brasileiro não existe planejamento a longo prazo. E ponto. Não existe planejamento a longo prazo. Você tem que entregar o resultado. Pode ser o Guardiola. Se vir aqui perder 10 jogos seguidos, vai ser demitido. Então, parem de torcer para o influenciador no Twitter e torçam para o clube. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas só que é o seguinte, comece a analisar a situação e forme a sua opinião. Porque tem muita gente aí fazendo um trabalho de... Cara, eu não vou nem falar aqui porque não cabe a mim. Mas tem muita gente que acha que sabe muito de futebol. Alguns não, acho que nunca frequentaram um jogo de várzea. Não sabe como o futebol funciona. E aí, rapaziada, é o seguinte. Formem a opinião de vocês. Tem que parar, mano. Para de ir atrás de opiniões negativas. Porque o nosso clube precisa de apoio. Porque, na moral, a situação já tá difícil. E aí os santistas aí de verdade, que formam opinião na internet, os caras estão arrebentando aí, porque, na moral, estão formando um exército contra o clube. Então é o seguinte, eu vou ficando por aqui, tudo pelos Santos e pela nação, e até o próximo vídeo. Vamos que vamos e boa madruga, né? Porque 3 da matina.